bem? Meu nome é Valdivino Araújo, sou advogado e gostaria de falar com você hoje sobre planejamento patrimonial. Estamos aí acompanhando a votação já na Câmara dos Deputados, já foi votada a reforma tributária e até novembro nós teremos aí a votação pelo Senado Federal. Muito se especula e se analisa sobre o aumento dos tributos, alguns tributos muito importantes como ISS, ITCD e TBI, por exemplo. E há sempre muitas dúvidas aqui no escritório referente a esse aumento, porque o governo deixou entre entrelinhas a questão patrimonial no que tange a transferência do imóvel com o falecimento, o inventário, os herdeiros sendo lesados com essa reforma tributária, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O planejamento patrimonial, há muito tempo ele já é utilizado e você pode fazer uso, por exemplo, da criação de uma holding, um CNPJ, onde você, pessoa física, irá transferir todo o seu patrimônio pessoa física, vamos pensar em um casal, né? Os cônjuges transferem todo o seu patrimônio pessoa física para esse CNPJ. E se tiverem filhos, já fica ali uma cláusula constando ali a questão da transferência após o falecimento desse CNPJ. Uma outra forma seria a doação, que ainda em vida a pessoa consegue destinar os seus bens para quem ele quiser, seja a sua parte disponível, ou seja, no caso de um casal, transferir para os filhos e já fazer isso em vida. E também tem a questão da compra e venda, que pode ser utilizada também como planejamento patrimonial. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre a holding. A holding é um assunto muito comentado. Quem nunca ouviu falar, começou a ouvir falar agora, justamente por causa da reforma tributária, e tem a ver com a questão da tributação. Hoje, com o falecimento de alguém, os bens que ele fica, é necessário se fazer um inventário, seja na via judicial ou na via extrajudicial, no cartório de notas. Lembrando que o inventário, quando ele é feito no cartório de notas, existem alguns requisitos. Eu gostaria só de listar alguns aqui. Não pode haver herdeiro menor de 18 anos e as partes têm que estar todas em acordo. Lá no cartório de notas, onde será feito esse inventário, deve ser recolhido lá os emolumentos e as taxas necessárias. Se o inventário for feito na via judicial, aí sim, principalmente se houver filho, herdeiro menor, né, ou tiver alguma discussão sobre o patrimônio entre os herdeiros, aí haverá a participação do Ministério Público no que tange aos direitos dos menores de 18 anos, acompanhamento, claro, do magistrado, do juiz, né, que intercederá ali no processo, vendo a questão do inventário. Eu sempre digo aqui no escritório que as pessoas confundem a questão de inventário e herança. O inventário, quando há o falecimento de uma pessoa, você pega de um lado todo o patrimônio que ela tem, né? Veículos, bens móveis, gado, fazenda. Do outro lado, você pega as dívidas, né? O passivo. Então, às vezes a pessoa deixou um financiamento bancário, uma dívida pessoal com alguém. Então, o inventário é para isso, irá cruzar as dívidas, o passivo, com o ativo, que é o patrimônio que a pessoa deixou. O que sobrar desse cruzamento, de uma forma bem simples, eu sempre falo com meus clientes, é a herança. Eu sempre costumo dizer que os herdeiros sempre focam em herança e esquecem às vezes que se deixou um passivo para trás. Nesse caso aqui, que a gente está falando em holding, é uma situação onde algumas pessoas que possuem patrimônio já preocupadas com a aprovação no Senado da reforma tributária e o aumento das alíquotas futuramente. A questão do inventário tem que ser recolhido o ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? Aqui em Minas Gerais, né, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, a alíquota aqui é de 5%. Então, quando uma pessoa falece, além de custos com honorários advocatícios, regularização dos bens, esse é o maior tributo que você tem que pagar, é a maior despesa que você tem para pagar. Então, se a pessoa decidir em vida abrir um CNPJ, vamos chamar esse CNPJ de holding, suponhamos que esse CNPJ ele irá exercer atividade de locação, venda e compra de imóveis. Então, ele irá fazer a transferência, a pessoa física, claro que ela irá ter que fazer o recolhimento, né, do ITBI, que é um imposto pago ao órgão municipal, e aí você já leva uma vantagem aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, por exemplo, a alíquota é de 2%. Observe que 2% é uma alíquota muito diferente de 5%. O impacto ele é bem menor.
E até porque para você fazer aí a holding, você vai precisar de um escritório de contabilidade e um advogado para orientar sobre a melhor forma. A abertura da holding, você deve decidir sobre qual KNAI utilizar. Se essa é uma atividade que você irá exercer alguma outra atividade comercial, ou se é uma holding simplesmente familiar, irá só concentrar ali o número de imóveis, ou os bens, veículos, por exemplo, que irá ser registrado nesse CNPJ. Às vezes não é viável se criar uma holding. Você tem custos, como a contabilidade, por exemplo, o escritório de contabilidade. Você tem outros custos, às vezes com emissão de notas, se você for desenvolver alguma atividade. Então a criação de uma holding deve ser muito bem observada do ponto de vista financeiro, porque o que pode parecer uma vantagem muito grande no que tange ao recolhimento de tributos, a transferência dos imóveis, de veículos, fazenda, enfim, pode a longo prazo não ser tão interessante ou ficar elas por elas, né? O famoso compensou. Parece ser uma vantagem muito grande hoje, mas daqui a 5 anos, 10 anos, deixa de ser uma vantagem. Esse vídeo ele foi inspirado com base na questão da reforma tributária. Eu acho que o atual governo, né, eu vou falar do presidente e ministro da Fazenda, e até antes da campanha e após terem conseguido aí o cargo, deixava claro essa questão, essa preocupação de que o herdeiro, né, não se deve deixar tudo para o herdeiro, é mais ou menos assim, que tem que tributar, que deve deixar somente o necessário, o que eles entendem que excede deve ser transferido para o Estado. Então, a holding é sim, posso afirmar, que é sim uma forma de se proteger o seu patrimônio, de você garantir que os seus herdeiros, legatários ou a pessoa que você deseja ver ficar com o seu patrimônio, você ainda faça isso em vida. Os nossos clientes aqui no escritório geralmente nos procuram. Um dos desejos que a gente tem observado é a vontade de ainda em vida, né, geralmente são pessoas às vezes um pouco mais velhas, 60, 70 anos, ver distribuído todo o seu patrimônio entre os filhos, netos ou outras pessoas, ainda em vida, resguardando a eles, claro, o usufruto vitalício dos bens. Isso é muito importante, ainda mais no atual cenário. Se você tem dúvidas, contate um advogado que conheça sobre holding, criação, que possa orientar você sobre planejamento patrimonial. Além de planejamento patrimonial, podemos ver aqui o planejamento tributário. Por quê? Se você é pessoa física, você detém aí um número de imóveis para locação e esse dinheiro está aí sempre caindo na sua conta e você faz a sua declaração de imposto de renda, provavelmente você está incidindo aí numa alíquota de 22,5%, 27,5%. Né? É uma alíquota pesada, dado a renda que você deve oferir com esses aluguéis. Com a criação de uma holding, não só essa questão patrimonial, né, sucessória, que você vai poder em vida deixar isso tudo bem distribuído, garantindo ainda para você o usufruto, você pode melhorar essa questão da tributação, por exemplo, para 15%. Porque quem vai ser tributado não é mais você, pessoa física, é a sua empresa, que você criou. É a empresa que detém os bens, é ela que administra, ela que recebe os aluguéis, ela que vende, compra outro imóvel. Então, além do planejamento patrimonial e sucessório, você consegue vislumbrar na holding o planejamento tributário. Meu nome é Valdivino Araújo, sou especialista em direito tributário. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, né? É muito importante para o nosso crescimento. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Estamos sempre postando conteúdos como esse. Até breve.